Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Bom, que está tudo bem. Bom, hoje eu tenho um assunto muito longo, muito extenso para falar com vocês, tá? Então, a gente precisa relembrar um pouquinho aquilo que nós vimos, certo? Então, nós falamos no comecinho sobre os tipos de sujeitos, né? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto ou elíptico e sujeito inexistente ou oração sem sujeito, que é a mesma coisa, que depende de qual gramática estarão usando, tá? Essas terminações aí. Bom, então, nós vimos o sujeito. Para o que nós vamos falar agora, a gente precisa ter em mente o que é o sujeito. Não pode deixar esquecer o que é o sujeito. Porque nós vamos falar de predicado, tá? Então, o predicado está ligado ao sujeito. Então, um não deve ser um outro e o outro não deve ser um. Tá? Então, é predicado, não é prejudicado, tá? Porque eu já vi pessoinhas escrevendo na prova prejudicado. Então, esquece essa palavra, tá bom? Coloca aí na cabeça de vocês. Predicado, tá? Então, para que a gente saiba qual é o predicado, nós precisamos saber quem é o sujeito. Então, por este motivo, que primeiro nós vimos todos os sujeitos. Então, primeira coisa, nós vamos achar o sujeito de qualquer forma, tá? Achamos o sujeito. Tudo que sobra é predicado. Só que nós temos umas classificações. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Oh, professor, vai ficar louco. Não, a gente vai vendo aos poucos, tá? Provavelmente eu vou ter que dividir essa aula em 2 aulas ou mais, para que vocês entendam direitinho o assunto, certinho? Então agora, vou parar aqui um videozinho, a gente vai lá no livro, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês, marca texto, lápis e vão fazer as anotações necessárias, porque senão não vai entender, tá bom? Da mesma forma que eu fiz trocentas vezes sujeito até entrar na cabeça, eu vou fazer 300 vezes predicado até entrar na cabeça. Tudo bem? Então vamos lá. Vocês vão pegar o livro e vão abrir na página 38, certo? Então vamos lá. Agora todo mundo já colocou aí na página. Vamos seguir. Bom, estudo linguístico aí. Termos essenciais da oração. Pegando a canetinha, marca texto, que o que eu grifar, vocês vão grifar junto comigo, certo? Então vamos lá. Termos essenciais da oração. Predicado. Gravem isso aí na cabecinha de vocês para não escrever errado. Vamos estudar o predicado. Outro termo importante foi a estrutura da oração e como funcionam os verbos que o formam. Os tipos de predicado dependem dos verbos. Isso é importante vocês grifarem aí. Utilizados nas orações a que dão origem. Já vimos que o ser a respeito de que se faz a declaração na oração é o sujeito. Então, não necessariamente como eu já tinha falado, necessariamente precisa ser uma pessoa, um ser, alguma coisa. Pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa, tá? Então, já vimos que o ser a respeito de quem se faz uma declaração na oração é o sujeito. Beleza, sabemos qual é o sujeito. Por sua vez, a declaração que se faz é o predicado. Então, primeiro, eu tenho de quem se faz a declaração, tá? E o que se fala, que é o predicado. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Os meus súditos mais chegados andam apavorados. Então, eu vou fazer minha pergunta ao verbo, lembram-se? O que ou quem anda apavorado? Os meus súditos mais chegados. Eu sei que isso aqui tudo é sujeito. Beleza. O que sobrou é o meu predicado, tá? Então, o verbo da oração fica sempre dentro do predicado. E para entendermos o predicado, precisamos conhecer os tipos de verbos que constroem as nossas orações. Então, você fala, verbo é verbo.
Sim, verbo é verbo, mas existem as classificações desse nosso verbo, tá? É o que nós vamos ver agora. Bom, os tipos de verbo. A classificação de um verbo depende das relações que estabelecem entre ele e os outros termos específicos. Em uma oração, o verbo pode ser dois tipos. O verbo de ligação, que ele é relacional, vocês vão ter que guardar isso na cabeça, porque nós vamos usar verbo de ligação para muita coisa, tá? E o verbo significativo, que a gente vai chamar de nocional, de noção, tá? Bom, a classificação dos verbos, além de ser básica para o estudo do predicado, é um pré-requisito para o estudo da regência verbal. Um dos tópicos indispensáveis da gramática a quem utiliza o padrão culto da língua portuguesa, tá? Do nosso idioma. Então, regência verbal nós vamos ver mais pra frente, porque o verbo, né, seria o verbal, ele é regido por algo, tá? E a gente vai aprender isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Mas isso é a regência verbal, é que o verbo tem o seu complemento e ele pode ter preposição, não tem preposição e assim por diante, tá? Bom, verbo de ligação ou relacional. O verbo de ligação é todo verbo cuja única função é, como o nome já indica, ligar o sujeito a um estado. O que é um estado? É quando a pessoa, no caso, não é necessariamente a pessoa, mas bem, mal, enfim. Tá? Como a pessoa vai estar naquele doente, alegre, feliz, né? Um estado aí. Uma característica ou um modo de ser desse sujeito. Um exemplo aqui que nós temos de verbo de ligação, mais uma característica, mais um estado, mais um modo de ser, enfim. O povo não é mágico. Então, primeira coisa, qual é o meu sujeito? Então, o povo não é mágico. Quem é que não é mágico? O que é que não é mágico? O povo. Meu sujeito tá aí. Tudo que sobrou aqui é predicado, tá? Só que nesse caso eu tenho um verbo de ligação. Ai, professora, quais são os verbos de ligação? Nós já vamos falar sobre eles, mas vai ter que decorar, tá? Todos os alunos decoram, então vocês vão ter que decorar também. Mas, professora, estamos no século XXI, a gente vai ter que decorar? Vai ter que decorar, tá? Bom, verbo de ligação. O é verbo de ligação, que vem do verbo ser. Então, o ser é um verbo de ligação. Estar é verbo de ligação. Parecer é verbo de ligação. Vão anotando aí, tá? Ser, estar, parecer, permanecer. Permanecer, ficar, continuar, andar. A gente vai falar mais pra frente sobre todos eles, mas é ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar e existir, viver e tornar-se, tá? A gente vai conversar mais ali na frente. Bom, por que é predicativo do sujeito? Porque eu tenho um verbo de ligação e mais uma característica, uma qualidade. Então, toda vez que eu tiver um verbo de ligação, ele pode estar flexionado, tá? Não pode esquecer, tá? Por isso que precisa decorar quais são os verbos, porque quando olhar ali e falar, verbo de ligação, mais uma característica, predicativo do sujeito, tá? Então, essa característica atribuída ao sujeito, por intermédio do verbo, né, de ligação, denomina ser predicativo do sujeito. Vamos observar de novo. O povo não é mágico. Quem é que não é mágico? O povo, sujeito. Qual é a característica desse povo aí? De não ser mágico. Tá? Então, o meu verbo de ligação só está, aí como a gente pode dizer, está ligando, né, o meu sujeito à característica, qualidade, tá bom? Então, o verbo de ligação, embora não tenha por si um significado próprio, igual, é diferente de falar cantar, supondo. Cantar não, cantar tem, é um verbo de noção, assim, digamos, né?
Então, cantar exige algo. Agora, ser, não tem, né? Então, o verbo de ligação, embora não tenha por si só um significado próprio, pode estabelecer diferentes relações de sentido entre o sujeito e o predicativo. Veja no quadro a seguir os mais comuns. Então, agora, vocês podem parar o vídeo, anota tudo que tem para anotar, tá bom? E depois vocês podem continuar. Então, lá na página 39, ele vai trazer os principais verbos de ligação. Como eu disse, precisa decorar. Eu decorei isso no meu 7º ano. Então, nunca mais esqueci. Então, vocês também vão decorar e não vão mais esquecer. Eu tenho uma ordem mais interessante para decorar. Então, ser é verbo de ligação, viver, estar, parecer, continuar, permanecer, ficar, virar, tornar-se, que não apareceu aqui, mas temos outros aí, tá bom? Bom, então, o ser e viver é um estado permanente, né? As crianças são curiosas, nosso amigo vive doente. Então, ó, verbo de ligação, mais uma característica, uma qualidade. Predicativo do sujeito, tá? Nosso amigo vive doente. O verbo viver também é um estado. Ele está o quê? Doente. Aqui é uma característica? Sim, é uma característica. Naquele momento ele está doente. Estar, estado ocasional. Por que você está triste? Estão vendo que sempre tem uma característica junto? Porque o verbo de ligação vai estar atrelado a essas características, a essas qualidades. Parecer, estado aparente. A cidade parecia um deserto. O deserto, nesse caso, é uma característica do quê? Da cidade, tá? O estado contínuo, continuar, permanecer. O tempo continua muito frio. Então, ó. Estado contínuo. Então, o que é que continua, né? Quem é que continua? Frio. Então, querendo ou não, o tempo frio é uma característica do tempo. A cidade permanecia indefinida. Então, a cidade não, a situação permanecia indefinida. Eu tenho meu verbo aqui permanecer, né? Que é um verbo de ligação. E indefinida é a situação aqui. Tá? Ficar e virar, mudança de estado. Sem você aqui, eu ficaria nervoso. Então, ficar. Tá? Então, nervoso é característica de quem? De quem está só, né? No caso ali. O famoso piloto virou herói nacional. Virou ou tornar-se, né? Então, o famoso piloto tornou-se. Aqui vocês podem acrescentar mais um aí. Tornou-se. E andar. Tá bom? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar, tornar-se e viver. Beleza? Tem que deixar isso bem gravadinho aí na cabecinha de vocês. Agora, com relação aos verbos nocional, né? Ou seja, aqueles que têm, digamos, noção, uma coisa, né, que tem sentido. Todo verbo que é nocional, né, que é significativo, expressa uma ação ou um acontecimento. Trata-se, portanto, de um tipo de verbo que tem em si mesmo um sentido, um significado característico dele, tá? Exemplos que foi retirado lá do nosso texto. Quando o grande Nero incendiou Roma, verbo significativo. Por que significativo? Porque incendiar indica uma ação, certo? Não se esqueça de que faz parte da boa educação um herdeiro do trono. Então, esqueça, você tem a noção de que está acontecendo coisa de fazer alguma coisa, tá? Eu faço também.
Existem verbos que, dependendo das relações sintáticas e de sentido que estabelecem com os demais termos da oração, podem exercer o papel de verbo significativo ou de verbo de ligação. Tá? Exemplos. Estou cansado de afirmar que não é o seu esporte favorito. Então, estou é um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. Cansado, que é uma característica. Então, aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Estou aqui em pé esperando você acabar com isso. Então, esse estou já não é um verbo de ligação. Por quê? Porque indica uma ação, ele tem um significado aqui, tá? Ele ficou lá, em pé. Então, eu vejo uma ação, diferente do outro, que estou cansado. Então, eu só consigo pensar na pessoa cansada, e não no verbo estou, tá bom? Então, finalizando tudo isso aqui, certinho? Bom. Classificação dos verbos significativos. Agora que o bicho pega. Em uma oração, o verbo significativo pode ter sentido completo ou incompleto. E, em razão disso, é classificado como intransitivo e transitivo. Para compreender esses dois conceitos, vamos observar o quadro que nós temos aqui na página 40. Então, agora vocês vão colocar lá na página 40. Bom, eu tenho aqui duas frases, tá? Vamos observar aqui. O menino chorou. O menino chorou. Você consegue entender que o menino chorou? Beleza, ok. Agora, o menino agrediu o colega. Supondo que não tivesse a palavra aqui, ó, o colega. O menino agrediu. Você consegue entender? Agrediu quem? Então, existem verbos que precisam de um complemento e existem verbos que não precisam de complemento. Quando eu falo o menino chorou, eu consigo entender. Então, esses verbos que têm um sentido, a gente chama de verbos intransitivos, tá? Ou seja, ele não precisa de um complemento. A gente consegue entender com o que nós temos aqui, ó. O menino chorou, tá? Agora, o menino agrediu. O menino agrediu? Não. Já o menino agrediu, eu preciso de um complemento, tá? Então, quem agride alguém. Então, eu sei que ele é um verbo transitivo. Calma aí. É um verbo transitivo, aqui é um T. Agora, nós temos dois tipos de verbos transitivos. Mentira, nós temos três. Nós temos três tipos de verbos transitivos. O direto, o indireto e o direto e indireto. Ai, meu Deus, professora, agora começou. Calma que vai dar tudo certo. Então, primeira coisa que eu tenho que entender. Se eu tenho um verbo que ele tem um sentido completo, ele é verbo intransitivo. Então, esse daqui é um verbo intransitivo. Vão acostumando com as siglas, tá? Porque a gente vai utilizar bastante as siglas. E não tanto escrever, porque demanda tempo, né? Certo? Então, vamos aqui. Os verbos intransitivos não necessitam de complemento. Têm sentido completo e carga semântica forte. Então, vocês vão grifar esses verbos intransitivos. Ó, VI, que nós vamos utilizar. Tá bom? Bom, não necessita de complemento não significa que o verbo não possa vir com algum acompanhamento, tá? Significa que tem sentido, mesmo sem ele, tá? Então, quando dizemos que amanhece, as pessoas entendem. O mesmo acontece quando dizemos que entramos. Porém, nesses dois casos, podemos completar dizendo onde e quando isso aconteceu. Nós temos um exemplo aqui que você entende. Amanheceu.
Beleza. Só que nessa frase ele tem complemento. Mas mesmo que ele tenha um complemento, né? Amanhecer em babaneirali, enfim, eu sei que ele é um verbo intransitivo. Porque ele tem um sentido completo. Amanheceu. Beleza, amanheceu. Né? Não se pode mais entrar. Beleza. Se eu falo assim, você não pode mais entrar. Show, não posso mais entrar. Mas ele tem um complemento. Mas não é um complemento necessário. Está aí na frase, mas ele não é necessário. Então, toda vez que você vê um verbo, coloca um pontinho nele. Você olha e fala assim, beleza, eu consigo entender. Ele é um verbo intransitivo, certo? Agora nós temos os verbos transitivos diretos, ou VTD, que a gente conhece aí como VTD. E a gente vai usar bastante eles, tá? No futuro ele volta de novo. Então, são aqueles que exigem um complemento, que esse complemento a gente vai chamar de objeto direto, ou OD. Esse complemento vem diretamente ligado ao verbo sem preposição. Grifem isso aí, que é very, very important. Ok? Bom, olha aqui o nosso exemplo. Reston estica um bonito arco, pronto para disparar a flecha. Então, nós temos dois verbos aí, porque a gente tem um período composto. Mas vamos aqui no primeiro. Reston estica um bom arco. Primeira pergunta que eu vou saber é qual é o meu sujeito. Quem é que estica o que estica o arco? O Reston. Então, o Reston é sujeito. O restante é meu predicado. Quem estica, você precisa guardar isso na sua cabeça. Quem estica, estica algo. Você sempre vai falar o verbo junto, tá? Então, quem estica, se aqui não fosse estica, fosse, sei lá, quebrar. Quem quebra, quebra alguma coisa. Quando a minha resposta é alguma coisa, eu tenho um verbo transitivo direto. Então, o meu verbo é verbo transitivo direto. E o restante que eu tenho aqui como complemento, ele é o OD, ou seja, objeto direto. Certo? Vamos ver o próximo aqui para ver se todo mundo tá entendendo. Pronto para disparar a flecha. Então, eu tenho meu outro verbo aqui. Disparar. Quem dispara, dispara alguma coisa. Quando a minha resposta é alguma coisa, eu tenho meu objeto direto. Ou meu verbo transitivo direto. Que esse meu verbo é um verbo transitivo direto. E a flecha, né? Porque precisa de um complemento, né? Pronto para disparar. Disparar precisa de um complemento, né? Pode disparar uma arma de fogo, pode disparar uma flecha, posso disparar... Não sei, pode disparar N coisas, tá? Então, objeto direto. Certo? Estamos finalizando. Os verbos transitivos indiretos. Aqui. Bom, o VTI, tá? Que é verbo transitivo direto, VTI, são aqueles que exigem um complemento. Eles também vão precisar de um complemento. Só que o meu complemento, ele vem ligado por preposição, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui. Na verdade, temos dois exemplos. Só preciso de mais treino, senhor meu pai. Beleza. Aqui no nosso sujeito, ele tá um sujeito elíptico, né? Um sujeito oculto. Quem é que precisa de mais treino? Eu, né? E eu tá oculto. Então, tudo isso daqui é predicado. Bom, só preciso de mais treino. Meu verbo é preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu vou sempre fazer a pergunta. Quem precisa... precisa de alguma coisa. Olha só. De
alguma coisa, eu falo a minha preposição junto. De, pode ser a, pode ser em, pode ser várias preposições, mas eu sempre vou falar ela. Isso precisa estar bem claro na cabecinha de vocês. Então, o verbo transitivo direto, ele não tem preposição, e o verbo transitivo indireto, ele tem preposição. Beleza? Bom. Agora, eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Meu Jesus, professora, agora eu tenho os dois. Sim, agora nós vamos ter os dois. Então, é todo verbo que exige dois objetos sem preposição e o outro com preposição. Mas como assim, professora? É assim. Olha só. O rei perguntou ao filho. Vamos ao exemplo. O rei perguntou ao filho o motivo de escolher arco e flecha. O rei perguntou ao filho o motivo de escolher arco e flecha. Então, primeira coisa, sujeito. Quem é que perguntou ao filho o motivo de escolher? O rei. Então, o rei é sujeito. Certo? Tudo que sobrou é predicado. Tá? Bom, quem pergunta alguma coisa. Perguntou o quê? Perguntou o motivo. Mas eu tenho mais coisa. Então, quem pergunta alguma coisa. Perguntou o motivo. Mas quem pergunta alguma coisa a alguém ou para alguém. Para quem? Ao filho. Tá? Então, aqui nesse caso, nós vamos ter os dois. Então, o motivo é o objeto direto e ao filho, porque ao é preposição. Certo? Então, nesse caso, nós vamos ter os dois. Bom, pessoal, como a gente viu muita coisa, eu vou parar a explicação por aqui, tá? E aí eu volto com a explicação do predicado, certinho? No caso, eu volto com a explicação do predicado amanhã, porque senão é muita coisa para uma aula só. Aí não adianta eu dividir no mesmo dia. Então, vamos acalmar, coloquem aí na ordem a cabecinha de vocês, escrevam, voltem no que eu já expliquei, até conseguir entender, tá bom? Vamos parar por aqui.